Na aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre astronomia aplicada ao ensino médio. Estou me referindo à gravitação universal, um dos tópicos mais cobrados pelo Enem e pelos principais concursos vestibulares. Tudo começa lá na Grécia Antiga. O Aristóteles foi o primeiro a criar um modelo planetário, chamado de sistema geocêntrico. Segundo ele, a Terra era o centro do universo e todos os planetas giravam em órbitas circulares perfeitas. Por isso que esse sistema ficou sendo chamado geocêntrico. Geo significa terra, cêntrico porque está no centro. Esse modelo perdurou por mais de 1500 anos, sendo questionado apenas na Renascença, por Nicolau Copérnico, que pensou de uma forma diferente. Segundo Copérnico, o Sol é o centro do universo e todos os corpos giram em órbitas circulares perfeitas em torno dele. Bom, de fato, esse sistema, onde o Sol é o centro do universo, ficou conhecido como sistema heliocêntrico. Hélios, que vem de Sol, cêntrico porque está no centro. Mas o Nicolau Copérnico cometeu algumas falhas, dentre elas, ao afirmar que os planetas realizam órbitas circulares perfeitas. Isso só foi corrigido anos depois, por um físico e astrônomo chamado Johannes Kepler, que provou matematicamente a harmonia dos planetas em torno do Sol. E é por isso que a gente começa o estudo da gravitação universal com um modelo que é aceito até hoje, porque foi comprovado dentro do que nós conhecemos como os padrões da ciência moderna. Então a gente começa entendendo um pouquinho a respeito das leis de Kepler. A primeira lei de Kepler também é conhecida como lei das órbitas. Segundo Kepler, os planetas do sistema solar realizam órbitas elípticas em torno do Sol, que ocupa um dos focos dessa elipse. Mas peraí, Fininho, o que significa uma elipse? Uma elipse é essa figura que você está vendo aqui. É um achatamento de uma circunferência, é uma oval. E interessante é que, matematicamente, uma elipse é definida por dois pontos. São dois pontos que ficam próximos dos extremos da elipse. Esses pontos, imaginários, são denominados focos de uma elipse. Não cabe aqui a gente fazer a definição de uma elipse matematicamente, mas a gente precisa seguir a linha o que o Kepler falou na sua primeira lei. Segundo ele, o Sol não fica no centro da elipse, e sim ocupa um dos focos. Então, nós temos aqui o Sol e os planetas que estão girando em órbitas elípticas em torno dele, que não fica entronizado como tinha pensado Nicolau Copérnico, e sim, repetindo, ocupa um dos focos. E isso é algo interessante, porque à medida que o planeta começa a realizar a sua órbita, em função disso, vai ter momentos em que o planeta vai estar numa região mais próxima do Sol. Essa região em que o planeta vai estar mais próxima do Sol, a gente chama ela de periélio, também conhecida como perigeu. E o planeta, ao longo da sua órbita, também vai estar num ponto mais distante do Sol. Esse ponto mais distante do Sol, nós chamamos de afélio. Afélio, também conhecido como apogeu. Então, a partir do momento em que a gente sabe que todos os planetas do Sistema Solar realizam órbitas elípticas nesse padrão, em que em um determinado momento estarão mais próximos do Sol, em um outro momento estarão mais afastados do Sol, a gente entende como é que funciona a órbita dentro do Sistema Solar. Um detalhe importante, periélio, como eu falei, porque está perto do Sol. Olha só a associação, olha o gatilho. Afélio porque está afastado do Sol. E não esqueça, as órbitas dos planetas não são circulares, e sim elípticas. E o Sol ocupa um dos focos dessa elipse. Antes que você me pergunte, e o outro foco da elipse é ocupado por quê, Fininho? Por nada, porque os focos da elipse são pontos imaginários. Então, é importante que a gente identifique desta forma para facilitar a nossa compreensão em relação à órbita dos planetas do Sistema Solar. Então, esta é a primeira lei de Kepler, lei das órbitas. Vamos agora entender a segunda lei de Kepler, lei das áreas. Em sua segunda lei, o Kepler afirmou: qualquer planeta do Sistema Solar varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Mas o que é isso? Acompanhe aqui comigo. Vamos imaginar um planeta qualquer do Sistema Solar em que nós estamos fazendo um estudo ao longo da sua órbita. Vamos pensar aqui na Terra, por exemplo, mas poderia ser qualquer outro, tá? Então imagine que nós vamos fazer um estudo ao longo da órbita da Terra em torno do Sol, nos 30 primeiros dias do mês de janeiro e depois nos 30 dias do mês de junho. Bom, imagine que nos 30 dias do mês de janeiro
a Terra tenha percorrido esse espaço. E nos 30 dias do mês de junho, a Terra tenha percorrido este espaço. Note que nós estamos trabalhando com intervalos de tempos iguais. Segundo Kepler, se o intervalo de tempo ΔT1 for igual ao intervalo de tempo ΔT2, isso implica que as áreas varridas pelo planeta em relação ao Sol também serão iguais. Ou seja, se ΔT1 for igual a ΔT2, a área A1 tem que ser obrigatoriamente igual à área A2. Ou seja, para quaisquer intervalos de tempos iguais, obrigatoriamente o planeta estará varrendo áreas iguais. Então, essa é uma notação matemática que representa a segunda lei de Kepler, também conhecida como lei das áreas. Mas um detalhe muito importante: o fato do planeta varrer áreas iguais em tempos iguais não significa dizer que as suas velocidades serão iguais. Porque, observe, a velocidade não é medida pela área, a velocidade é medida pela distância. Então, quando a gente pensa que a velocidade é ΔS sobre ΔT, ao analisarmos essa figura, nós vamos perceber que o ΔS1, que é essa distância que ele vai percorrer para varrer a área 1, não é a mesma distância que ele leva para percorrer a área 2. Note que a distância que ele percorre, ΔS1, é maior que a distância que ele percorre, ΔS2. Ou seja, para os mesmos intervalos de tempo, quanto maior a distância percorrida pelo planeta, maior será a sua velocidade. Ou seja, ele vai ter maior velocidade onde ele percorre uma distância maior. E isso acontece quando ele está mais próximo do Sol. Então, sempre que um planeta estiver mais próximo do Sol, ele está com uma velocidade maior na sua órbita. Sempre que ele estiver mais afastado do Sol, é onde ele vai estar com menor velocidade ao longo de sua órbita. Então, muito cuidado. Apesar do planeta varrer áreas iguais em intervalos de tempos iguais, o valor da velocidade orbital de um planeta não é constante, é variável. Aumenta do afélio para o periélio e diminui do periélio para o afélio. Por isso que nós podemos dizer que quando um planeta sai do afélio para o periélio, o movimento desse planeta é acelerado, já que a sua velocidade está aumentando. E quando ele sai do periélio e vai para o afélio, a velocidade diminui e, portanto, o movimento do planeta é retardado. É bem verdade que existe até um conceito chamado velocidade areolar. O que significa velocidade areolar? Velocidade areolar, que nós vamos chamar aqui de VA, não é distância sobre tempo, é área sobre tempo. Essa velocidade areolar é muito pouco cobrada nos concursos vestibulares. Mas se uma questão disser a velocidade areolar de um planeta ao longo da sua órbita é constante em módulo, isso é verdade? Isso é verdade, porque ele varre áreas iguais em tempos iguais. Mas a velocidade propriamente dita, que a gente chama de velocidade escalar, ela não é constante, é variável. Repetindo, aumentando do afélio para o periélio e diminuindo do periélio para o afélio. Então, fique ligado com essas denominações. Então, essa velocidade aqui, que é área sobre tempo, a gente chama ela de velocidade areolar. Então, areolar porque vem de área. Então, aí você lembra logo. Então, velocidade areolar é área sobre tempo. Mas você veja que até a unidade de medida da velocidade areolar é diferente da velocidade escalar, porque a velocidade escalar, que é distância sobre tempo, é dada no SI em metros por segundo. E a velocidade areolar, área metro quadrado, tempo segundo. Então, seria metro quadrado por segundo. Então, tá aí a segunda lei de Kepler. Vamos agora para a terceira lei de Kepler, lei dos períodos. Para todos os planetas do Sistema Solar, é constante a relação entre o cubo do seu raio médio de órbita e o quadrado do seu período de revolução. Como é que é isso? Bom, relação significa divisão. Então, segundo Kepler, para qualquer planeta que você estude do Sistema Solar, essa divisão vai ter que assumir sempre o mesmo valor. Eu vou mostrar para você aqui como isso é fácil através de um exemplo. O planeta que está mais próximo do Sol é Mercúrio. Então, Mercúrio é o planeta que tem um menor raio de órbita.
O que é esse raio médio da órbita? Esse raio médio da órbita é a distância que liga o planeta, então vamos colocar aqui Mercúrio representado pela letra M, até o centro dessa órbita, que no caso aqui é o Sol. É claro que quando a gente fala raio médio da órbita, a gente pensa logo numa circunferência. E nós sabemos que a órbita não é circular, é uma órbita elíptica. Mas é verdade que ela é tão pouco achatada que a gente chama raio médio da órbita, porque não dá nem para perceber que é uma elipse. A gente faz um desenho assim da elipse mais achatada para ficar mais fácil da gente ensinar para os alunos, mas na prática não é isso que acontece. É muito pouco achatada ao ponto da gente dizer que o raio médio da órbita é a distância do Sol até o planeta. Então vamos pensar aqui que a gente está estudando Mercúrio. Então a distância de Mercúrio até o Sol é o raio médio da sua órbita. Vamos então chamar o raio médio de Mercúrio de Rm. Agora vamos comparar, por exemplo, com outro planeta. Vamos pegar aqui um planeta bem conhecido, que é o terceiro planeta do Sistema Solar, a Terra, né? Então vamos lá, vamos chamar aqui a Terra de T. Então qual seria o raio médio da órbita da Terra? Seria a distância do Sol até a Terra. Vamos chamar esse raio médio da órbita da Terra de RT. Então, o que o Kepler mostrou? Ele mostrou o seguinte, que se você comparar Mercúrio com a Terra, pensa em Mercúrio, pega o raio médio da órbita de Mercúrio e coloca aqui o valor dele. Pega o tempo que Mercúrio leva para dar uma volta em torno do Sol, que é o período de revolução, também conhecido como período de translação, é a mesma coisa. Pega esse tempo e coloca aqui. Você vai encontrar um valor. Se você fizer a mesma coisa com a Terra, pegar o raio da órbita da Terra e colocar o valor aqui, e pegar o tempo que a Terra leva para dar uma volta em torno do Sol, que é aproximadamente 365 dias e 6 horas, e colocar aqui, você vai achar o mesmo valor que você achou para Mercúrio. Por isso que o Kepler falou que essa divisão é constante para todos os planetas. Em outras palavras, a gente pode dizer que o raio médio da órbita de Mercúrio elevado ao cubo sobre o período de revolução de Mercúrio ao quadrado, que é o período de translação, tem que ser igual ao raio médio da órbita da Terra elevado ao cubo sobre o período de translação da Terra elevado ao quadrado. E isso vale para todos os planetas do Sistema Solar. Impressionante, não é? Mas aí você poderia me perguntar assim, Fininho, mas existe uma incoerência, porque se a Terra tem um maior raio de órbita, então os raios de órbita são diferentes. Como é que os valores vão ser iguais? É verdade. O raio médio da órbita da Terra é maior do que o raio médio da órbita de Mercúrio. Mas, em contrapartida, o tempo que a Terra leva para dar uma volta em torno do Sol também é maior do que o tempo que Mercúrio leva para dar uma volta em torno do Sol. Aí, quando a gente substitui nessa expressão, o valor fica exatamente o mesmo. Então, qual é a conclusão que nós chegamos? Que para a gente estar dentro da terceira lei de Kepler, quanto mais afastado estiver um planeta do Sol, maior tem que ser o tempo que ele leva para dar uma volta em torno dele, para que essa divisão seja constante. Então, essa é a terceira lei de Kepler. Agora, uma coisa muito importante, o Kepler ele não conseguiu explicar o porquê que os planetas ficam presos na órbita. Porque na época de Kepler ainda não se existiam conceitos como força e gravidade. É aí que entra a lei da gravitação universal. Alguns anos depois, o Newton mostra por que os planetas ficam presos na órbita. Que interação é essa? E é exatamente o que nós vamos ver agora. Em aulas passadas, nós estudamos as três leis de Newton. A primeira lei, lei da inércia. A segunda lei, o princípio fundamental da dinâmica, que nos diz que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E a terceira lei, ação e reação. Pois bem, o Newton não parou por aí. Existe também a lei da gravitação universal, onde ele mostra a força de interação entre os planetas e todas as massas que existem no universo. Por exemplo, nesse momento, eu e você estamos nos atraindo. Por mais que essa força seja muito pequena, ela existe. E tudo que existe no universo em termos de matéria, neste momento também estão se atraindo. O que é que o Newton mostrou? Ele conseguiu demonstrar que a força de atração gravitacional entre dois corpos é diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa. Como é que é isso, Fino? Vamos lá. Vamos imaginar aqui dois objetos quaisquer. Um de massa mzão, que pode ser o Sol, por exemplo, e o outro de massa mzinho, que pode ser a Terra, ou qualquer outro astro.
que ocorre? Existe uma distância que separam esses dois corpos. Nós vamos chamar essa distância de distância d. Segundo Newton, se existem massas no universo, é porque existe atração. Ou seja, o Sol atrai a Terra, assim como a Terra atrai o Sol. São forças que constituem um par, ação e reação. E é esta força que nós vamos chamar de Fg, força gravitacional, que faz com que os corpos ficam presos na sua órbita. Então, o que prende a Terra na órbita em torno do Sol? É essa força. O que prende a Lua em torno da Terra na sua órbita? É esta força. Fininho, mas por que a gente não percebe essa força aqui? Por exemplo, se eu estiver ao lado do meu irmão, do meu amigo, eu não sinto essa força. Bom, você não sente porque as nossas massas são muito pequenas. Aí essa força fica bem pequenininha, ao ponto da gente desprezar. Mas quando a gente pensa em corpos que têm massas relativamente grandes, essa força passa a ser bem considerada. Então, o que o Newton mostrou? Vamos agora formular. Vamos colocar aqui no papel. Segundo ele, a força gravitacional é diretamente proporcional ao produto de suas massas. Grandezas diretamente proporcionais a gente coloca no mesmo nível. Então, força gravitacional é diretamente proporcional ao produto das massas, ou seja, a multiplicação das massas, produto, e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa os seus centros. Só que toda proporcionalidade exige de nós uma constante. Essa constante, nós vamos chamar ela de Gzão. Que Gzão é esse, Fino? Esse Gzão é o que a gente chama de constante gravitacional, que foi descoberta por um outro físico chamado Cavendish. Então, anote aí no seu caderno. Gzão é a constante de proporcionalidade dessa lei da gravitação universal, também chamada de constante gravitacional. E um detalhe importante dessa constante gravitacional é que ela, segundo o Cavendish, que descobriu o seu valor, tem um valor muito pequeno, de aproximadamente 6,7 vezes 10 a menos 11 unidades do sistema internacional, que é o Newton metro quadrado por quilograma ao quadrado. E note que essa constante, por assumir um valor muito pequeno, na hora que a gente utiliza massas relativamente pequenas, a força fica muito pequena. Por isso que a gente não percebe a força gravitacional. Imagine, por exemplo, eu tenho 70 quilos. A minha esposa tem 50 quilos. 70 multiplicada por 50 dá 3.500. Imagine que nós estejamos a uma distância de 1 metro. Então, 3.500 dividido por 1 metro ao quadrado vai dar 3.500. Bom, 3.500 é uma força grande. Mas quando a gente pega os 3.500 e multiplica por 6,7 vezes 10 a menos 11, aí o resultado dessa operação fica muito pequeno. É por isso que essa força só é perceptível para massas muito grandes, que vão compensar um valor pequeno, que é o valor da constante gravitacional. E o interessante é que essa constante independe de onde estejam as massas, ou seja, independe do meio em que elas estejam. Como assim, Fino? Eu vou te explicar. Por exemplo, imagine a Terra e a Lua. Bom, a Terra e a Lua estão imersas no vácuo, no espaço cósmico. Mas, por exemplo, se pegarmos dois objetos aqui que estão imersos no ar, ou na água, ou em qualquer outro lugar, essa constante vai continuar mantendo o seu valor. Então, não é porque a gente muda de meio que o valor da constante muda. Como o nome está falando, é uma constante. Então, ela não vai mudar por hipótese alguma. Ela é sempre a mesma. É por isso que a força gravitacional só depende do produto das massas e do quadrado da distância que separam os seus centros. Então, veja que à medida que a gente vai aumentando as massas, a gente vai aumentando a força. À medida que a gente vai diminuindo a distância entre elas, a gente vai aumentando a força. Porque a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. É como um ímã. Se você pega um ímã e um pedaço de metal e aproxima, você sente que a força vai ficando cada vez maior. É a mesma coisa aqui. Então, esta é a lei da gravitação universal. Fininho, quando a gente for usar essa expressão, na hora de resolver as questões, quais as unidades de medida que nós vamos usar? Vamos lembrar, né? Força no sistema internacional é dada em newtons. Então, newton é a unidade de força, independente de qual seja. Massas no sistema internacional são dadas em quilogramas. Distância no sistema internacional é dada em metros.
E é por isso que a constante gravitacional ela é representada em Newton, metro quadrado por quilograma ao quadrado. Que a força é Newton, distância é metro, metro quadrado. Pega esse metro quadrado, traz para cá. Fica Newton, metro quadrado. Quilograma vezes quilograma dá quilograma ao quadrado. Traz para cá dividindo. Então fica Newton, metro quadrado por quilograma ao quadrado. Por isso que a unidade da constante no SI é Newton, metro quadrado por quilograma ao quadrado. Então está aí o padrão de unidades. Agora, a gente pode fazer um estudo da lei da gravitação universal através de um gráfico, de um diagrama, para a gente poder visualizar de uma forma diferente. Então vamos lá. Então como é que a gente pode representar num gráfico a força gravitacional variando com a distância entre as massas? Bom, se a gente olhar aqui para a lei da gravitação universal, nós vamos perceber que a força gravitacional é inversamente proporcional ao quadrado da distância. O que é que isso significa? Que à medida que a gente vai aumentando a distância entre as massas, a força vai ficando cada vez menor. Ou seja, eu aumento a distância e a força diminui. Então você poderia pensar assim, bom, filho, então esse gráfico pode ser representado por uma reta, certo? Porque a reta está me mostrando, uma reta decrescente, que à medida que eu aumento a distância, eu diminuo a força. Legal, só que não pode ser uma reta. Porque a força não é inversamente proporcional à distância. É inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ou seja, nós temos uma função quadrática. E a função quadrática não é uma função linear, onde nós traçamos uma reta para representá-la. Nós temos que representá-la através de uma curva. Então, esta curva, que nós chamamos de hipérbole, é a curva que representa a força gravitacional em função da distância entre as massas. Por exemplo, se a gente pegar aqui um ponto onde a distância entre as massas é d e a força gravitacional é F, quando essa distância dobrar, imagine que a gente aumentou a distância, ou seja, passamos aqui para 2D, a força gravitacional não vai diminuir na mesma proporção. Ou seja, ela não vai diminuir F sobre 2. Você dobrou a distância, você diminui a força pela metade. Isso não vai acontecer. O que vai acontecer é o seguinte, quando você dobrar a distância, 2 ao quadrado, 4. Então, a força gravitacional reduz a quarta parte. Então, se nós dobrarmos a distância, agora eu vou ter F sobre 4. Fininho, e se eu triplicar a distância? Se você triplicar a distância, 3 ao quadrado, 9. A força gravitacional reduz a nona parte. Então, triplicando a distância, você vai ter F sobre 9. Se eu quadriplicar a distância, Fino, 4 ao quadrado, 16. A força vai reduzir a 16ª parte. Então, cuidado. Força gravitacional inversamente proporcional ao quadrado da distância. Antes que você me faça qualquer pergunta, se aumentar as massas, Fino, se você aumentar as massas, você vai aumentar a força. Na mesma proporção, porque a proporção é direta, ou seja, dobrei uma massa, você vai dobrar a força. Dobrei uma massa e tripliquei a outra. 2 vezes 3, 6. Então você vai aumentar a força 6 vezes, porque você dobrou uma e triplicou a outra. 2 vezes 3, 6. Você vai aumentar a força 6 vezes. E assim sucessivamente. Então, muito cuidado com esse gráfico força-distância. Esse gráfico que é representado matematicamente por uma hipérbole, que é o nome desta curva que você está vendo. Então, está aí o diagrama força versus distância. Vamos agora falar aqui de uma observação muito importante relacionada à lei da gravitação universal. São duas observações. A primeira observação diz respeito à terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton que estudamos em aulas passadas é a lei da ação e reação. Imagina que nós temos aqui a Terra de massa mzão e a Lua de massa mzinho, por exemplo. Nós sabemos que tudo que é massa se atrai. Se atrai graças à ação dessa força chamada força gravitacional. Olha que coisa interessante. A força gravitacional que a Terra exerce na Lua tem que ter a mesma intensidade da força gravitacional que a Lua exerce na Terra. Ué, Fininho, mas a massa da Terra não é diferente da massa da Lua? Sim, mas essas forças constituem um par ação e reação. Eu vou te dar um exemplo. A Terra, mzão, está nos puxando para baixo, mzinho, pela ação da mesma força. Então, se a Terra aplica uma força de 100 newtons no corpo de uma pessoa, o corpo da pessoa reage e aplica no centro da Terra 100 newtons.
Mas, Fininho, mas então por que que a pessoa cai e a Terra não sobe? Porque os efeitos produzidos pelas forças de ação e reação, como nós já vimos anteriormente, podem ser diferentes, mas as intensidades são sempre as mesmas. Então, se a Terra aplica 100 newtons na pessoa e puxa essa pessoa para baixo, a pessoa reage e aplica 100 newtons na Terra e puxa ela para cima. Só que a Terra não sobe, a pessoa que desce. Como eu falei, os efeitos são diferentes. Então, essas forças, que são forças aos pares, constituem um par ação e reação. Lembrando que isto é a terceira lei de Newton. Então, olha só, nós estamos estudando a lei da gravitação universal, mas dentro dela existe uma outra lei de Newton, que é a terceira lei. E a segunda observação, essa também bem importante, é a história da maçã do Newton. Não sei se você já ouviu falar, mas o Newton diz assim: a força que faz a maçã cair tem a mesma natureza da força que mantém os astros em órbita em torno do Sol. O que é que Newton está querendo dizer com isso? Nós vimos em aulas passadas que a força que faz um objeto cair é a força-peso. Ela é a própria força gravitacional, só que calculada de maneira diferente. A gente aprendeu que o peso é a massa vezes a gravidade. Mas acredite, o peso também é a própria força gravitacional. Gzão, mzão, mzinho, sobre d ao quadrado. Peraí, Fino, como assim? Eu vou te explicar. Imagina que eu vou calcular agora o meu peso. Então, eu tenho uma massa de 70 quilos e estou aqui imerso numa gravidade na superfície terrestre que vale 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a minha massa é 70, a gravidade é 10, 70 vezes 10, meu peso vai ser 700 newtons. Mas se eu quiser calcular meu peso de outra forma, eu posso fazer assim. Eu posso pegar a massa da Terra, que é quem está nos atraindo, coloco aqui. Pego a minha massa, coloco aqui na fórmula. Pego a distância de onde eu estou até o centro da Terra e coloco aqui. E multiplico pela constante. Sabe qual é o valor que eu vou achar? 700 newtons. Ou seja, a força-peso é a própria força gravitacional. Essa é a história da maçã do Newton. Então, esse é um detalhe muito importante que faz a gente ampliar um pouco a nossa visão no que diz respeito à lei da gravitação universal.